Começa mais um Vale Negócio Podcast, o podcast feito para dar voz aos empreendedores da nossa região. Eu sou o Breno Fernandes e junto comigo apresentando esse programa está o Eduardo e o Fraguinha. Tudo bem com vocês? Tudo certo, Breno. Tudo bem, Edu? Dr. Flávio? Opa, beleza? Mais uma vez, é um prazer estar aqui, muito feliz de participar dessa mesa. Acredito que a gente traz bastante conteúdos aqui. Hoje não será diferente, né? Um conteúdo bastante riquíssimo que a gente vai ouvir durante esses minutos, horas aqui. E eu queria fazer um convite para os nossos ouvintes, né, quem acompanha a gente, para dar uma curtida, aquela famosa curtida nas redes sociais, compartilhar com os amigos e também deixar os seus comentários para ver se estão gostando, dar sugestões também, que é importante para a gente. É muito importante, né? Sugestão, né? Às vezes um empresário que você conhece aqui na nossa região, que você sabe que tem boas histórias para contar, né, Eduardo? Sim, a ideia é essa, trazer boas histórias para contar e compartilhar bons momentos. E críticas também, críticas são sempre bem-vindas, né? Sempre bem-vindas. Lógico que deixa a crítica um pouquinho mais, não exagerar, né? Que ninguém quer ouvir crítica, mas deixa seus comentários lá pra gente. Beleza, maravilha. Mais uma vez, agradecimento aí. Eu sou o Eduardo Lopes. Agradecimento por estar compondo mais uma vez a mesa. E assim, o que eu posso dizer para vocês é que hoje nós temos o prazer de trazer um médico, amigo, psiquiatra, mentor de empresários e empreendedores. Dr. Flávio, comece contando para a gente como o senhor resolveu fazer a medicina, se teve alguma influência familiar. Pode começar se apresentando. Muito obrigado pela sua presença. Beleza, gente. Interrompendo você, vamos brindar aqui. Não vamos poder esquecer. Vamos começar bem. Vamos começar bem com o brinde? Obrigado. Beleza. Bom, muito obrigado pelo brinde. Muito obrigado pelo convite também. Fraguinha, Breno, Eduardo. É um prazer aqui integrar a mesa do Vale Negócio. E para mim é um reconhecimento, né, da região. Eu que não sou aqui da região. Me sinto muito bem aqui com vocês em poder agregar, né, trazer os pontos fundamentais aí da saúde mental, né, das pessoas que empreendem, das pessoas que são, né, os empresários da região. Então, vai ser muito legal aqui esse papo. Bom, e aí, falando um pouco do que você perguntou, né, Sim, Eduardo? Exatamente. Como começou aí a ideia de fazer a medicina, se teve uma influência familiar, conta pra gente que a gente está curioso. Exatamente. Todo mundo Estamos gosta curiosos. de perguntar pro médico. Todo mundo gosta. Ele começou, Pois é. Cara, só pra você ter uma ideia, familiar. Uma contagem por alto assim, da minha família deve ter mais de 30 médicos. Caramba. Então você começa a entender que assim, meu pai, meu tio, meus primos mais velhos... Eu sou o primo mais novo de toda a escala lá da galera, né? Então, já antes de mim tinham vários médicos formados. E aí, no final das contas, entrou a minha irmã, entrou o meu irmão, e eu sou o mais novo também, né, dos irmãos e da família inteira. Enfim, sempre tinha aquela imagem. Cara, né, não tinha nem muitas opções, assim, que nem os clássicos, né? Engenharia, não tinha ninguém. Direito tinha um ou outro, né, advogado, mas assim, a medicina e a saúde sempre foi o carro-chefe. Então, desde moleque eu via tudo aquilo e meu pai era um médico meio raiz, assim. Aquele cara que fazia, acontecia, cirurgião. E eu falava, pô, legal esse negócio aí, né? Então, na verdade, eu entrei para a faculdade querendo ser cirurgião. Sim. Porque eu tinha aquela imagem, né? E falei, bom, é por aqui que eu tenho que ir, né? O pessoal tá indo bem, a vida tá bacana, então... Mas é uma cidade do interior que eu não conhecia mais tantas possibilidades. Aí, enfim, procurou medicina por pura e espontânea pressão. Pura e espontânea pressão. Mas sabe o que é interessante? Que eu fico pensando hoje, né? Depois de, sei lá, 20 anos que eu entrei na faculdade, que eu entrei na faculdade muito novo, com 19. E eu, naquela época, sinceramente, eu não tinha mesmo outra opção. Eu estudava pra caramba, porque é difícil, acho que naquela época era mais difícil ainda. Cara, tem que estudar pra caramba pra entrar na medicina. E vamos que vamos. Aí, beleza. Entrei na medicina, as coisas foram fluindo, tal, gostava, ia bem. E aí, quase ali no penúltimo, no último ano, eu comecei a fazer, né, práticas assim, de cirurgia. Então, quando você é estudante, você entra como auxiliar, você consegue já colocar um pouco a mão na massa e ver como é que era. E aí, nos plantões de madrugada, né, que é assim, cansativo pra caramba, que é aquilo que tá na rotina do cirurgião, e o cirurgião gosta disso. Eu comecei a me questionar, falei, cara, eu não gosto tanto disso aqui. Entendeu? Então, acho que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a questionar, não a questionar do ponto de vista assim, que eu não iria fazer, mas eu falei, mas será que é isso mesmo que eu quero? Poderia até fazer, né? Acho que eu tinha capacidade de fazer, mas eu comecei a questionar. E aí, no final da faculdade, eu falei, bom, não quero fazer cirurgia, né? Porque depois da faculdade você tem que fazer as escolhas ali da especialização.
e vou pensar outras ideias. Aí eu pensei oftalmologia, cardiologia, a psiquiatria em si, porque na faculdade eu já gostava do estágio, porque sempre foi eu sempre me lembro dos hospitais, né, psiquiátricos que a gente ia fazer estágio, que eram aqueles hospitais antigos. Cara, você sentava numa sala, tinha ali dois pacientes, os alunos, e a gente ficava conversando. Ficava conversando porque psiquiatria é basicamente você identificar através da conversa quais são os comportamentos, quais são os comportamentos diferentes, enfim. Então aquilo começou comecei a me lembrar daquela história. Eu falei, cara, é aquilo que eu quero. Eu quero sentar, quero conversar e fazer de uma maneira diferente. Porque o cirurgião, basicamente, ele fica lá operando, não conversa muito. O anestesista, a mesma coisa. Técnico, né? É muito mais técnico, exatamente. Então é pouco elaborado do ponto de vista... Não que é pouco elaborado, mas é diferente a atuação. Então foi aí que eu comecei, né, a olhar. E naquela época era basicamente assim, preciso seguir uma carreira médica. Estava ali, né, totalmente mergulhado nessa ideia. E assim, é tão difícil o curso mesmo de medicina, a ponto assim, o que é mais difícil? Entrar na medicina, o período da faculdade mesmo, a parte de residência, onde que pega mais? Tem que ter uma resiliência ali para fazer medicina. A gente ouve tanto isso daí que não dá para ter noção de quão é realmente tão difícil. Todo mundo fala, é impossível, é difícil demais. Não, se você quiser estudar, se você passar em medicina, você passa em tudo. É o que a gente mais ouve, é isso. Eu falo para meus meninos, estude para passar em medicina que o resto, qualquer coisa você passa. Então é bem por aí mesmo? Cara, a tendência é que vai piorando, né? No começo tá bom. Você tá estudando lá no pré-vestibular, o cara fala, o que é medicina? É o mais difícil. Bom, então vamos aí. Aí você passa no vestibular e você chega na faculdade. Aí você fala, e agora é o quê? Agora é o seguinte, a matéria é essa, aí tem 300 especialidades para você estudar, cada semana tem uma prova diferente. Outro dia eu atendi uma pessoa que estava ansiosa para fazer prova. Estudante de medicina. Aí eu falei assim, eu vou te falar a verdade. Eu fiz tanta prova na minha vida que depois eu tava assim, vai, meu amigo, manda a prova aí, vai. Vamos fazer isso aqui. Ela tava começando, então. Tá começando, por isso, né? É nova. Eu falei, não tem como. Toda hora tem uma prova, aí tem prova prática, aí tem prova teórica, aí tem isso, tem aquilo. Então, assim, parece que se habitua. E o que eu acho que é isso uma vantagem, né? Que a gente se torna um profissional muito disciplinado, às vezes muito exigido. Começa a te treinar para ficar até, né, bom e treinado para essas coisas. Só que existe um limite. E o que eu vi, né? Que as pessoas que estão envolvidas ali, os superiores, professores, diretores, eles não... Eu não sei hoje que eu não estou mais nesse meio acadêmico, mas naquela época eles não estavam tão preocupados com isso. Estuda aí, se vira, precisa... Então, essa pressão, ela acaba sendo um pouco, às vezes, mais do que deveria. Né? Te move por um lado... Mas eu vi pessoas que às vezes não aguentavam, né? Ficavam estressadas, enfim. E como eu falei, a brincadeira de que vai piorando, porque a hora que você acaba a faculdade, que para acabar já tem toda essa dificuldade, vem a história da residência. Que assim, é muito mais difícil do que vestibular. Que é muito mais especializado. Todo mundo ali já fez medicina, já está treinado 6 anos, e as vagas são muito menores. Então a quantidade de vagas é muito menor do que a quantidade de pessoas que estão fazendo. E aí vem o segundo desafio, que você fala, cara, e agora? Então tem que passar em mais uma prova. Aí você vai, enfim, aí você chega na residência, o que é? Mais difícil ainda. Porque além de ter que estudar e fazer tudo, você tem que trabalhar. E aí colocar na prática o que você estudou durante colocando na prática. Mas e assim, se não tiver vaga para você fazer a residência, você faz o quê? Vai para outra cidade? Você tem que procurar um lugar? Exatamente. Ou você vai para outra cidade, ou você faz uma especialidade que seja mais fácil de passar, ou você não faz e vai trabalhar apenas com um médico. Todo mundo sai médico clínico que você pode trabalhar. Só que você não é um especialista. Então, tem qual o peso que dá, no caso, da residência aí, então? Tem um peso profissional importante, porque, querendo ou não, são mais 3 anos. Então, se você somar 6 com 3, já dá quase 10 anos, né? Fora que, no meio do caminho, eu ainda fiz uma especialização de medicina do trabalho, que eu estava meio que sem saber o que fazer, eu fui estudar, porque eu nunca consigo ficar parado, né? Então, essa é uma característica minha. Então, eu fiz mais uma especialização. Então, em 11 anos, eu já fiz 2. Então, isso vai agregando experiência, né? E depois... E as 2 na área de psiquiatria. Não, medicina do trabalho é basicamente o médico da empresa, sabe? É um negócio mais corporativo, organizacional. Eu acho legal porque eu no começo... Você não atuou nessa área? Atuou? Atuei um pouco antes de entrar na psiquiatria. Legal. Eu digo que ali eu me encontrei um pouco com o mundo corporativo também. Que era uma das minhas ideias,
né? Que é o médico que atua dentro da empresa, olhando para as pessoas. Sim. Então foi interessante para mim como experiência. Mas a partir dali eu comecei a ver que eu precisava de, né, mais coisas. E aí a psiquiatria meio que ajudou eu a encontrar. O senhor comentou que a psiquiatria foi o que o senhor encontrou assim, de poder falar com as pessoas, de conversar e ser um pouco menos técnico e mais comercial ali, mais, né, bater papo mesmo, entender a necessidade dos seus pacientes e tal. Mas quando uma pessoa procura a psiquiatria, o que ela quer encontrar? Por que alguém pode procurar um psiquiatra? Boa. Desmistificar também um pouco, né? Quando fala Então, psiquiatria, né? A gente olha sim, assim, porque, assim, todo mundo brinca pessoa e assim, tem problema. quando vai no psiquiatra, ele até meio que fala baixinho, eu vou no psiquiatra. Ninguém quer falar que vai no psiquiatra. Virou de já medo, uma assim, mística então, assim, já, sei lá. por que a pessoa procura? O que ela quer encontrar lá? Conta pra gente, Entendi. pra desmistificar um pouquinho. Até tem que entender um pouquinho aí da história da psiquiatria, né? A psiquiatria passou por muitas mudanças, desde a década de 70, 80 para cá. Porque tinha aquela história dos hospitais psiquiátricos, que eram meio ruim e tal. Aí deu uma melhorada, muitos fecharam, alguns ficaram abertos. Então, houve lá uma mudança. E essa imagem antiga do psiquiatra é muito de que as pessoas que buscavam a psiquiatria antigamente eram só as pessoas com quadros mais graves. Essas pessoas continuam existindo, tá? Obviamente, sim. a população ela segue. O que acontece? Nos últimos 20 anos, e olha que interessante, 10 anos atrás, não, 13 anos atrás, na medicina do trabalho, como a gente trabalhava com afastamentos, a gente sabia que 2020 já teríamos um aumento de problemas emocionais. Pelas estatísticas que a gente estava estudando. O que aconteceu? Não sabia ainda Aumentou da pandemia de também. maneira potencial, e a pandemia turbinou Potencializou. isso de números, né, absurdos. Então hoje a gente tem a maior taxa de ansiedade do mundo no Brasil. Então o Brasil tem algumas características específicas, mas no mundo inteiro isso aí aumentou. Não é exclusividade. Então o que aconteceu? Aí, Eduardo, seu problema é comum, então, de ansiedade. Ansiedade. Fica tranquilo. Tem jeito. Tem Coloque o seu. Dá pra ajudar, dá pra Graças ajudar. a Deus. Dá pra melhorar. E aí, o ponto é o seguinte, as pessoas que hoje buscam, que nem você falou, elas estão, às vezes, sem saber resolver aqueles problemas dos sentimentos. O cara, então, tá muito ansioso, o cara tá com insônia, ou o cara tá com cansaço que parece que é esquisito, ou com muita irritação, briga com todo mundo. Então, às vezes, o que aparece, né, é um ponto de que tá quase ali no descontrole. Então, a psiquiatria mais clássica, ela vai nesse ponto. E aí, o que a gente vê? As pessoas que hoje também estão buscando, às vezes elas já não estão mais tão graves, porque elas já entenderam que se ela for buscar ajuda antes de ficar muito ruim, ela melhora mais rápido. Isso é uma verdade em quase todo o segmento de saúde. Quando você previne, né? Sei lá, você tem uma possibilidade de ter um câncer. Por que você faz um exame de rotina? Para descobrir antes se é que você vai ter. Então a psiquiatria não é diferente. Se você descobre um problema antes, você consegue ter mais facilidade de tratamento. E até essa imagem que você falou, ela é real. Eu recebo muita gente com essa ideia. Mas eu até brinquei na palestra que eu fiz na semana passada. Hoje em dia, não é mais tão... as pessoas não têm mais tanta vergonha. E tem já uma população, geralmente mais nova, já é chique no psiquiatra. É cool ir no psicólogo. Você entendeu? Tá mudando então, a geração, as novas Exatamente. aí estão já com a E tem cabeça pessoas que já têm esse aberta. hábito. Eu me lembro uma época que eu via que foi uma, depois foi uma outra madame amiga, depois foi a outra. Muitas vezes para ir lá. Não estava afim de fazer um tratamento completo. Não, vai lá, passa no psiquiatra, passa no outro. Aí eu falei, o psiquiatra virou grife agora. Pra falar, tô passando pro psiquiatra. Exatamente, exatamente. Entendi. Então, assim, mudou bastante esse paradigma. E, assim, essa mudança de paradigma com mais pessoas precisando, obviamente vai ter mais pessoas procurando. Então, desmistifica, né? Toda família já tem alguém que foi, viu que é tranquilo, é um médico, o cara vai trocar uma ideia, tem um de um jeito, tem outro de outro. Então, aí você vai... Começa a recomendação ali, né? Começa a De recomendação. cliente para cliente. Então muita gente chega com uma ideia e sai com outra ideia. Nossa, doutor, a consulta é tranquila, né? Tranquilo, vamos aí. Isso é bom, ajuda também no marketing, no boca a boca ali, né? Falando, pô, não tem Ah, nada a sim, ver isso, com né? Vai lá, certeza. conversa. Que às Ajuda vezes muito, Ajuda muito, né? Doutor, acho que eu tenho legal. uma dúvida aqui também, em relação a como que você descobre, por exemplo, que você é uma pessoa ansiosa ou você está estressado e quer ir num psiquiatra resolver isso. Porque eu acho que isso é meio implícito, né? É difícil descobrir isso sozinho. Se a gente for perguntar mesmo, a gente até fez
A gente sempre, conversando com os nossos clientes, a gente não bate papo, a gente sempre acaba perguntando. E a maioria sempre reclama, que eu tô meio estressado, meio que não sei o quê. Mas eu acho que aonde que é que esbarra nessa questão de estar estressado, todo mundo vive contando os minutos, né? Porque ninguém tem tempo de mais nada. E é onde ultrapassa essa questão de estar com pressa e de estar realmente estressado, estar com algum problema que precisa ser tratado. Você consegue né? identificar também as pessoas que já estão com... Olhar para, sei lá, pro Breno. O Breno tá estressado ou Tipo não? assim, eu fiz uma pergunta. Aí o Eduardo fez outra. Ele tá Claramente ele tá mais ansioso que você. A gente quer saber e... né, Porque ele tá querendo atravessar. Então, assim, o cara que às vezes fala demais. E muitas vezes a pessoa reclama disso, né? Então, assim, qual que é a ideia? O tô estressado é muito comum, né? Estresse é um problema documentado. O estresse não é uma doença propriamente dita, igual a ansiedade. A ansiedade é uma doença, mas até você chegar na ansiedade doença, tem uma ansiedade fisiológica. E é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Que você, que nem eu, vim gravar um podcast hoje com vocês, fiquei meio nervoso, porque é uma novidade, é uma coisa que, né? Vamos lá. Foge da rotina. Foge da rotina, mas é uma ansiedade boa, né? Certo. Pensei, vamos ver o script, vamos conversar como é que é, vou chegar no horário, legal, para não ter problema, entendeu? Agora, isso pode ultrapassar o limite. E aí, a pessoa, muitas vezes, ela reclama de pensamentos muito acelerados, reclama de inquietação, faz tudo ao mesmo tempo, quer mandar mensagem, quer mandar e-mail, quer conversar com assistente, Entendi. Aí, ó, já Se tá identificou. pegando. Tá certo. Vocês que são do mundo dos investimentos, a taxa de ansiedade em populações assim é um pouco alta. Então você pega na ideia por exemplo. do pessoal lá da Faria Lima, entendeu? É um estilo de vida mais acelerado, que tem a história do home broker, tem a história de que o mercado não para, a bolsa de Xangai tá abrindo, essa aqui tá fechando, não tem esses negócios? Sim. Então assim, essa sensação de que você sempre tem que estar ligado, isso é um acelerador. E o seu cérebro precisa de acelerar em alguns momentos e brecar em outros. Então, a história famosa do workaholic, que assim, acho que quando a gente tinha ali nossos 20 e poucos anos, né, era bonito. Não, o cara que trabalha muito, não sei o quê. Hoje, se você for ver, esse cara já é olhado, todo mundo já olha assim, um dia vai pifar. Porque tem um limite. Entre a história de sono, por exemplo, insônia, o cara não consegue dormir e fala, poxa, doutor, eu deito e fica voltando. Toma café o dia inteiro, fica acordado, depois toma remédio para dormir. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. E aí vai esbarrar no próprio estilo de vida. Que você, né, tem os seus horários, você tem que respeitar, você tem que conviver, você tem que trabalhar. Né? Então eu acho que quando você começa a pensar nesse equilíbrio, é a história da prevenção. Que a saúde mental no consultório, geralmente, quem chega lá? O cara que já está explodindo. Ansioso, tá brigando com a mulher, tá sem dormir, né? Já não consegue. E outra coisa interessante, produtividade. A pessoa às vezes começa a falhar a memória, não consegue mais produzir a mesma coisa, porque são bons profissionais muitas vezes. Só que a ansiedade ou o estresse extremo, que pode chegar no burnout, que é outra história, que é um pouco mais grave, mas é sempre uma esteira. Você vai piorando, e aí se você identifica no meio do caminho, é mais interessante de você... E o corpo fala, né? Ele vai demonstrar, vai falando, né? Não, se a gente falar de sintomas também físicos, tem de um monte. Desde palpitação, falta de ar, dor de cabeça, gastrite, problema no intestino. Então, assim, por que eu, inclusive, resolvi sair do consultório? Então, eu vou para podcast, para programas de rádio, fazer palestra nas empresas. Por quê? Cara, presta atenção antes. Eu tô lá no consultório, beleza. Mas por que você não vai... Por que você não faz de algum jeito para você não ir lá? Entendeu? Então, essa é a ideia da prevenção, que para um médico, sinceramente, né, desde as origens, medicina é isso. Você tem que tratar, mas você tem que ensinar as pessoas. E essa é uma mudança até da medicina global, que foi muito antigamente focado no tratamento, agora muito mais prevenção. Então, a gente tem que, como agentes de saúde pública, de populações, a gente tem que olhar para isso também, entendeu? Legal. Muito bom. Bacana. Doutor, agora mudando um pouquinho o foco aqui saindo da medicina e indo para a área de empreendedorismo. A gente sabe que você tem um trabalho muito forte nessa área. E uma vez conversando até com um cliente meu que é médico, ele falou, Breno, eu estudei pra caramba medicina, vários anos, vários cursos e tudo mais, só que quando eu saí de lá,
eu me peguei numa dificuldade tremenda, que é isso que você está me ajudando, né, com o planejamento financeiro. Outra dificuldade que eu tive muito grande foi com o quê? Com empreender como médico, porque eu saí de lá sem saber o que é empreender, sem saber o que é um cliente, como tratar um cliente. Então, isso daí me despertou, falei, nossa, os médicos realmente precisam ter essa visão que eles não têm hoje, né? E parece que você é um mentor dessa área, né? Então, conta um pouquinho pra gente os gaps que você também enxergou ali quando você virou médico e empreendedor, né? E como que você vem ajudando as pessoas a definir isso na área médica. Muito legal. Cara, eu como todo médico tive uma formação muito técnica, né? A gente sai dali sabendo resolver um monte de problemas, mas assim, os problemas às vezes da vida pessoal, né, financeiro, questões, né, de você empreender. Porque, por exemplo, o cara te dá um diploma e fala assim, abre um consultório. Tá, mas e aí? Como é que abre o consultório? Se você não tiver o seu que pai eu procuro, né? Vou pra onde? que tem uma clínica, você tá enrolado. Meu pai até tem uma clínica lá no interior, mas eu não tava afim de voltar para lá, naquela mesma cidade, ter aquele mesmo estilo de vida que não é ruim, não. Mas eu queria optar por algo um pouco mais dinâmico. Tanto que eu escolhi São José e achei uma cidade que me acolheu bem para isso. E, assim, também antes mesmo de mudar de cidade, lá em São Paulo, que eu fiz residência, dava plantão, você se depara com o mercado. E o mercado, né, não é a faculdade. Faculdade, você é médico, você tem um status, né, é meio bacana, beleza. Você chega no mercado, amigão, plantão é esse aqui. Mas é ruim. Não tô muito preocupado com você. Então o mercado é meio assim, vocês sabem como é que é. Sim. Então você chega numa empresa para, sei lá, começar num emprego, muitas vezes você pega uma vaguinha ali de analista e vai reclamar para quem? Então, aconteceu isso comigo. E aí, quando eu comecei a ver que existem, né, no mercado pequenos players, grandes players, corporações, regras, leis, eu falei, opa, tem um jogo aqui que eu não conheço. Porque chegar lá no meu consultório, resolver o seu problema, né, fazer um tratamento bacana, isso aí, beleza. Passei 10 anos estudando isso. Só que a hora que eu vi esse gap, né, e eu brinco que eu sempre fui um bom aluno para poder correr atrás. Mas eu falei, cara, eu sou um aluno muito novato nisso aqui. Então eu preciso... E no final das contas, né, eu comecei a fazer no meu consultório mais aqui em São José. Porque em São Paulo, eu sabia que seria temporário. Fiz residência em São Paulo, resolvi vir para São José. Tem uns amigos aqui, já um pessoal que tinha umas clínicas aqui. Eu fui começando, né? E beleza, só que em determinado momento, quando eu comecei a ver o jogo, eu falei, cara, se eu ficar desse lado aqui, não vai dar muito certo. Eu não vou ter os resultados que eu quero. Eu sou meio exigente. E aí eu falei, bom, eu vou ter que empreender. E eu já tinha uma ideia de montar o meu consultório, que hoje tem aí, a gente está indo para 3 anos de consultório, que é relativamente novo, né? E no começo é muito difícil. Porque assim, eu só queria atender particular, mas não era muita gente que me conhecia. Eu tinha certeza da minha formação, mas as pessoas não sabiam que eu ofereceria ali, né, um bom tratamento, enfim. Então você vai conquistando aos poucos. Só que para o empreendedor, você tem que, né, manter, faturar. E aí eu comecei a ver isso daí. E a hora que veio a própria pandemia, que fechou os consultórios, o meu novo estava em obra, atrasou um pouco. Mas o próprio consultório que eu trabalhava, eu atendia convênio, fechou. Fechou e não atendia mais, presencial. Não fatura. E aí? Aí eu fiquei estressado. Você que ficou estressado. Detalhe, minha esposa grávida da minha primeira filha. Nossa. E aí ela também ia se afastar. Aí eu falei, bom, agora... Sua esposa é médica também. Médica e psiquiatra. Imagina a filha, se não for médica, meu Deus do céu. Psiquiatra também, ó. Não, mas eu vou ensinar ela a ser empreendedora, né? Se ela quiser ser médica, pode ser também, mas obviamente, eu acho que com uma visão um pouco diferente. Legal. E aí naquele momento eu falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso aqui. E foi quando começou a mexer muito esse negócio do online. Tem que fazer coisa online. A minha esposa falou, meu Instagram não tinha nada, tinha uma foto minha e dela, viajando, essas coisas. Falou, Flávio, tem uns caras falando de que online, consulta online, consultório online. Eu falei, o que esse cara tá falando? Telemedicina. Telemedicina. Cara, comecei a estudar, fiz curso, comecei a ver live, até que eu comecei a fazer live, que assim, eu brinco que nada é por acaso, né? Então, eu não conhecia ninguém naquela época, inclusive. Uma amiga minha, que era médica do trabalho, de uma grande empresa em São Paulo, ela era minha amiga da faculdade, olha como é. Olha a credibilidade. Por algum momento ela confiou em mim, mas ela nunca tinha me visto como psiquiatra. Ela estudava na mesma sala que eu.
Ela me ligou, falou, mandou um WhatsApp, né? Ô Flávio, esse pessoal tá tudo ansioso, você é psiquiatra, acho que você fala bem aí, faz uma live aqui com a vice-presidente da minha empresa. Aí eu falei assim, Cara, faço. que responsa Nunca já, a tinha primeira feito. live já. Nunca tinha feito. Isso ali em 2020. Aham. Eu me lembro que foi muito próximo do meu aniversário ali em maio, porque a pandemia abriu, março, né? Foi por aí, Cara, aí a gente fez a live, fizemos um script mais ou menos, eu nem sabia como é que fazia esses negócios. E aí o pessoal adorou. 1000 pessoas viram na empresa, não sei o que lá. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa por aqui. E eu sempre fui da comunicação, sempre gostei de conversar e tal. Essa semana mesmo eles perguntaram uma curiosidade na palestra, eu falei, eu fui o técnico do time de futebol da minha sala, na escola. Olha Ah, só. é? Porque eu era ruim de bola. Só que eu Mas gostava. sabia mandar. Você era É, boa da é. comunicação, conseguia coordenar E o eu pessoal. coordenava a galera. Legal. E aí o amigo, você não sabia técnica, mas você sabia falar com a galera. Eu falei, eu falava com o juiz, né? Reclamava, aquela coisa. Então, um pouco da liderança que vem comigo. E aí, naquele momento, eu falei, bom, vou entrar nisso aqui. Aí comecei a fazer, né, coisa de Instagram, umas fotos um pouco melhores, uns videozinhos mais ou menos, né? E vai começando. E aí, naquele momento, comecei a estudar, né? O digital o famoso marketing digital nada mais é do que você colocar técnicas no meio eletrônico. Mas as técnicas todo mundo já conhecia. E As técnicas de venda são lá do técnica passado, de venda, né? porra. Você pega um livro Exatamente. 1900 e Os bolinha, caras são sabem as disso mesmas. há muito tempo. Storytelling. Storytelling, Jesus Cristo, cara. Há Exatamente. 2000 anos. Então, todo mundo já faz isso há muito tempo. Diferente hoje que o digital tem uma potencialização de rede, essa coisa toda. De alavancar, né? Porque De você alavancar. não, Assertividade você não acho que é vende... melhor também, né? Você consegue entregar para as pessoas certas e tudo mais. Não, e aí né? eu comecei a estudar tudo isso e vi muita coisa de empreendedorismo. Eu já tinha estudado desenvolvimento pessoal, já tinha estudado o que aquela galera... 2017, aquela galera falando de coach. O que é esse negócio? Fui estudar também. Eu sempre vou estudando para poder saber para onde o mundo está caminhando. E aí eu falei, bom, é digital o negócio, né? Não tem dúvida. Está caminhando para cá. Aí eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a fazer as minhas lives. Então eu fazia live toda semana. Uma semana eu chamava um amigo meu, outra semana eu chamava uma outra pessoa que eu conhecia, uma psicóloga. Então cada semana a live com 10 pessoas. Ué, é isso aí, vamos fazer. E comecei a treinar. E aí comecei a entender que aquilo ali seria uma forma de empreender. E no final das contas, o meu consultório, que poderia demorar 10 anos para encher de particular, que era o que eu queria, demorou 1 ano e pouco. Que era o que eu precisava também, porque, é o meu negócio, né? Com certeza. Então aí eu saí de todos os convênios, fiquei exclusivo no particular, que é uma qualidade de trabalho excelente, porque você não depende daquele outro te enchendo, falando para você atender rápido, porque a medicina também virou um mercado Sim. bom. É isso e que eu ia ruim. perguntar. Isso daí parece um movimento de mercado comum que está acontecendo hoje em dia, Exato. né? Os bons médicos saindo do convênio e atendendo particular, justamente porque você consegue prestar uma consultoria ali melhor para o seu paciente. Conta um pouquinho para a gente desse movimento, se realmente está... Esse movimento Tá em acontece. ascendência. Eu acabei de falar com a moça do café que eu tomo lá no meu prédio. Ela está procurando um psicólogo pelo convênio. Ela não acha. Nossa, doutor, não achei. Aí eu falei, de fato tá difícil. Porque, assim, o empreendedorismo, todo mundo tem o seu lado. Então, os donos dos convênios são empreendedores. Sim. Então, eles têm os números deles, né? E eu nem acho que eles estão totalmente errados. Eles estão oferecendo um tipo de serviço. A diferença é que hoje a população mais bem informada, por mais que a gente sabe que tem um gap, as pessoas estão mais informadas. Elas sabem da qualidade. Elas sabem o que é uma consulta boa, o que é uma consulta ruim. Sim, Né? com Sabe o que certeza, é um médico exato. que está mais ou menos, e o cara que está engajado. Então, Então, nutricionista, né? Chega lá, já tem na gaveta ali a fórmula pronta, faz essa dieta. você entendeu? Então, as pessoas não querem, até nutricionista. Tem que A pessoa se movimentar. entendeu que tem que personalizar, que tem que ver. Então, esse movimento é o seguinte, as pessoas que querem... Só que, olha o ponto. Dá mais trabalho você sair do que você ficar no sistema. Porque quando você está no guarda-chuva dos grandes corporações, de saúde, você basicamente chega lá e atende. Lembra da história do médico que não sabe muito bem o mercado? Ele sabe atender, então para ele tá tudo bem. Ele vai lá na e zona atende. de conforto ali, né? É natural a gente pensar que você saiu, acabou, finalizou o curso de medicina,
O que você mais quer na sua vida é ter um consultório cheio de pessoas para atender. E aí, Quando ela recebe o consultório cheio de pessoas para atender, ela vê que aquilo lá são problemas que ela precisa tentar, de uma forma ou de outra, transformar de novo em cliente, mas que sejam particulares. Então, é um desafio constante. Né? Mas nem todo mundo tem essa visão. Mas enxerga depois, né? Às vezes demora para enxergar, depois. mas quando enxerga... E às vezes trabalha sobrecarregado, trabalha numa velocidade diferente, porque, na boa, fazer medicina de qualidade, você tem que ter tempo, tem que raciocinar, raciocínio clínico, né? Entender a ideia. E aí você vai, né, se segmentando. E quando eu resolvi sair, eu digo que você vai contra todas as marés. Então você vai contra a maré da clínica que você trabalha, porque, né, os caras gostam de você porque você atende. Você vai contra as corporações que querem que você fique lá dentro. Você vai contra o paciente que não paga, vai ter que passar a pagar. Você vai contra a tua família que olha e fala, ué, mas o que esse cara está inventando? Será que vai dar certo? Você vai contra todo mundo. Então a jornada do empreendedor tem horas que são solitárias. E naquele momento, inclusive, eu me vi solitário. Apesar até da minha esposa até ser da área e tal, mas a gente estava ali, filho pequeno, gravidez, enfim. O foco dele era outro, e o meu foco também era ali com ela, mas olhando para os outros lados. Foi quando eu comecei a achar, né, cursos online e mentorias. Que aí eu contratei uma mentoria de um cara que me ajudou muito, virou meu amigo, fiz com ele treinamento, mentoria, o cara super brother, que tinha feito o que eu fiz 2 anos atrás. Que ele transformou o consultório dele. Já tinha esse resultado na prática. E viu nisso e falou, vou ajudar os outros médicos. Então, por exemplo, o cara me ajudou pra caramba, me deu várias dicas e tal. Fiz um curso online que hoje está no ar. E hoje também você mentora médicos que querem fazer esse movimento? Exatamente. Então, eu já tenho que ter um amigo meu que acabei de fazer uma sessão de mentoria com um grande amigo meu que é médico. Faço com outros médicos também, que estão a fim de olhar para isso de maneira diferente. Com todos esses desafios que eu te falei, que assim, sozinho, cara, é muito complicado. Porque essa solidão que já existe, ela é inerente. Mas se tem alguém ali para trocar uma ideia, fazer uma sessão, conversar, tirar dúvida, às vezes o cara te clareia. E como eu fui treinado e eu já tinha essa habilidade, né? E assim, no consultório, querendo ou não, a gente conversa muito, troca várias ideias. Então, eu sempre tive esse papel consultivo. Eu sempre fui um consultor. Legal. Só que qual que é a ideia? Talvez, né, 95% dos psiquiatras são consultores, mas ele se limita à psiquiatria. Eu não me limito a isso. Então, se você me traz uma ideia do seu negócio, eu vou pensar sobre ele. Eu digo que eu não entendo de todos os negócios, mas eu entendo de quase todos os cérebros. Acho que isso tem um pouquinho a ver com aquela história do empresário e empreendedor que a gente estava falando antes aqui, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu comecei a estudar isso daí e desde moleque eu via que assim, os empresários da cidade eram os que tinham talvez uma projeção mais bacana, né? Parecia que tinha uma grana mais folgada. E na minha infância foi tudo de boa, assim. Mas você via um outro nível. Eu falava, mas como é que esses caras chegaram lá? Sim, sim. Entendeu? Então sempre tive essa cura, sempre fui muito curioso. E aí eu falei, bom, então, no final das contas, né, a questão de ser empresário tem a ver com você construir coisas novas. E aí quando eu comecei a entender esse negócio do digital, empreendedorismo digital, o que é o empreendedorismo? Né? Você começar as coisas ou você resolver os desafios, resolver os problemas, fazer acontecer. Então o empreendedor é aquele cara que faz acontecer. E eu percebia que eu tinha esse perfil. Que além de você ter o perfil, você pode ter o perfil ou você pode ser treinado para ter o perfil. Só que você tem que treinar as habilidades também do dia a dia. E aí eu comecei a entender que nem sempre o empreendedor é o empresário. O empreendedor é aquele cara que faz e acontece. E aí, quando eu conheci, eu já fazia isso, por exemplo, as clínicas que eu trabalhava em São Paulo, eu era meio empreendedor, mas eu era contratado. Né? Eu empreendia no CNPJ do outro. E eu aprendi esse conceito com o Geraldo Rufino. Porque ele conta, se você quer empreender, seja inteligente, comece a empreender no CNPJ do outro. Porque ele já está pagando o imposto, já está pagando o funcionário. Então, empreende ali, aceita os desafios, corre atrás, é o famoso proatividade. Então, eu comecei a fazer isso porque quando eu montei minha clínica, eu já sabia mais ou menos a história do imposto, a história da contabilidade, a história do faturamento. Então, eu comecei, lógico, que a gente vai sempre se desenvolvendo. Acho que eu tenho muito que aprender ainda. Mas a gente vai criando isso. E quando você se torna, né, um pequeno empresário, um microempresário, você já está com uma pequena bagagem. Então, eu acho legal trazer essa ideia, porque daí eu mesmo aprendi que nem sempre o empresário é o empreendedor. O empreendedor, ele pode ser depois um empresário, né? O empresário pode não ser empreendedor. Então, por exemplo, um cara que herdou uma empresa, ele às vezes não tem nenhum perfil de empreendedor. É um cara acomodado, é um cara que não está a fim de aceitar desafio.
muitas vezes a empresa ela decresce, pode até falir. Quantas empresas familiares não faliram? Sim. Sim. Como... É um pouco desse conceito. Então, até junto com isso, né, qual que foi a minha ideia da mentoria? Que é um pouco além, né, do que eu faço no consultório. É ver que isso é mentalidade. E aí eu falei, mas se esses caras estão falando de mentalidade, eu sei falar também. Porque a mentalidade tem a ver com tudo que eu estudei nos últimos 10 anos, entendeu? Então eu fui acoplando essa ideia toda para transformar a mentalidade das pessoas. Não, legal. Aí, então, aproveitando aí o papo empreendedor, né, empresário e a mentoria, a gente viu que você tem, já não é mais projeto, já está em funcionamento, né? Essa mentoria para empresários e empreendedores, certo? Conta pra gente como que funciona isso, né? É só para os médicos tentar sair dos convênios e abrir o seu próprio consultório, ou não, você vai abranger outros empresários de outros ramos também? Na verdade, eu comecei com alguns empresários, né? Pequenos e médios empresários que eles já me conheciam, né? Ou ali do consultório, ou do círculo de pessoas. E eles começaram a trazer essas demandas, né? De que, Flávio, é super legal conversar com você. E aí, como eu tinha participado de mentorias, eu falei, eu já sei como é que é o formato. Então você faz as sessões, tem uma periodicidade tal, tem alguns pontos que você tem que falar. E aí eu comecei a ver que, assim, essas pessoas queriam esse produto, digamos assim. E como eu já estava estudando marketing, um pouco do mercado, eu falei, eu vou criar isso daí. E criei isso no ano passado, no final do ano passado. Então, os meus primeiros clientes, eles já estão comigo. Inclusive, eles estão renovando agora a mentoria, porque eles gostaram dos resultados, esse espaço que eles têm para pensar, digamos assim. E aí, eu coloquei também profissionais liberais, por quê? Porque eu vejo nos profissionais liberais, às vezes, potenciais empreendedores, só que sem o devido treinamento. Então, o público principal é esse, né? Desde os profissionais liberais, médicos e advogados, que às vezes também são pessoas que eu conheço, ou os pequenos empresários, que é o cara que tem 10 funcionários, ou o cara tem 2, ou o cara tem, 30, mas está sobrecarregado porque não soube, ter esse crescimento. Então, a mentoria vai muito disso, né? Eu digo que os pontos principais aquela solidão do empreendedor, que a gente estava falando, é aquela questão de você crescer de maneira sustentável, porque senão o empresário fica estressado. E aí não consegue desempenhar muito bem. Lembra que eu falei? Você está estressado, diminui produtividade, pode impactar as tuas vendas e no teu negócio. Você não está gerindo, você está brigando com o teu funcionário? Tá errado. E às vezes você está estressado. Então você tem que olhar isso. E, cara, uma coisa que é fundamental, que acho que é um grande diferencial da minha mentoria, que assim, as mentorias, cada uma tem o seu valor. Como eu falei, a mentoria que eu fiz nem era muito focada nessa questão de saúde emocional. Era focado, você vai ter um curso online, seu Instagram tem que bombar e tal. Era mais focado nisso. O meu não. É muito mais no equilíbrio, que é a vida pessoal e a vida profissional. Que é aquela história, cai a história do workaholic, que abandona a família e trabalha 24 horas, e volta o cara bem-sucedido em tudo. Na família, no trabalho, na empresa, na rotina. O cara tem qualidade de vida, o cara faz um exercício, o cara se alimenta bem. Lembrei até de uma história aqui de um companheiro de trabalho que era diretor industrial e trabalhou um tempo na Alemanha, o Daniel. Sim. E ele contou pra gente que uma época ele estava na Alemanha e falou, lá no Brasil é comum o pessoal trabalhar até 8, 9 horas da noite todo dia e tal. E o diretor falou pra ele, então vocês são incompetentes. São improdutivos. Tô trabalhando errado, tô trabalhando errado. Rende, né? Exatamente. Então vem um pouco disso, né? Porque você saber focar energia nos horários certos. Cara, você tocou num ponto fundamental. Produtividade não é quantidade. Produtividade, inclusive, cara, regra do Pareto lá, 80-20. Você tem que fazer na maior produtividade em pouco tempo, cara. Resolve os problemas e vão pro próximo. Se for na França, falar que trabalha até 8 da noite, os caras vão dar risada. Entendeu? Por que não, meu amigo? 5, Deu horário, horas, pessoal. Não, você resolve, tem que resolver, equilibra a tua vida, vai ficar com a tua família. Eu vi uma vez um podcast que o cara falou assim, não, beleza, quem que é o milionário bilionário? Quem que é ele? Como é que tá a vida dele? Se ele estiver estressado, infartando, obeso e caminhando pro fim, eu não quero ficar igual esse cara, não. Exatamente. Entendeu?
Então, acho que tem que ter os dois lados. É a palavra-chave, né? Equilíbrio, cara, equilíbrio é a palavra-chave. Então, na sua mentoria ali, você usa a parte técnica que você aprendeu na medicina, psiquiatria e traz as abordagens do lado empreendedor, empresário, que você já tem essa experiência também. E até um pouco de marketing que eu estudei, né? Eu consigo agregar um pouco, né? Olho para a pessoa e falo, por que você não pensa de determinadas maneiras, né? Como é que a tua empresa está posicionada, né? Quem que é teu público? Então eu consigo já participar de conversas, né, que vão trazendo esses insights para o empresário. Ou, por exemplo, tem muitos executivos aqui, a gente tem grandes empresas. Então, muitos executivos de grandes empresas também precisam desse apoio, né? Então, é um outro nicho aí que um dia acho que a gente consegue também chegar. O teu cliente, paciente, ele chega... É comum ele chegar para procurar psiquiatria e virar seu cliente de mentoria? Ou até o contrário também, ele vai na mentoria e ele acaba descobrindo que ele precisa fazer algumas sessões de psiquiatria. Isso. É comum acontecer isso aí? É comum. Os meus primeiros clientes me conheceram como psiquiatra. E aí já indica para o amigo que não está no consultório, mas gostou da ideia da mentoria. Ou vice-versa, entendeu? O cara que está na mentoria teve um problema, piorou, aí eu jogo ele para o consultório. Então, a mentoria ela é individual. Hoje em dia, a gente tem um projeto de grupo também, com outro foco, assim, mais... Com uma abordagem diferente. Mas o que eu mais sei fazer e mais gosto de fazer é o individual, que é totalmente personalizado e exclusivo que eu falo. Então, querendo ou não, eu me posicionei nos últimos anos como, né, um psiquiatra que oferece exclusividade, que oferece uma qualidade, uma proximidade daquela pessoa. Então, isso se torna, né, um pouco diferente. E a mentoria, acho que é ainda elevar isso a uma outra potência. Porque além de você ter sessões mais regulares, que acontecem a cada 15 dias, você tem a personalização completa de olhar para isso e falar, olha, acho que você está caminhando para um lado que talvez não seja legal. Então, vamos repensar isso daqui. Entendeu? Então, a gente consegue, como é no 1 a 1, é uma reunião individual, a pessoa, às vezes... se sente à vontade para me falar coisas que ela não falaria para outro mentor. E aquilo não é uma consulta, mas impacta na questão cultural. Às vezes o cara tem uma cultura da família que impede ele de crescer em determinado ponto, se desenvolver, ter um certo preconceito. Então, ali eu digo que é tanto que ela chama mentoria empresarial psicodinâmica. Muitas vezes eu vou olhar para isso e falar, cara, será que você não tem que olhar para isso aqui? E a gente vai tocando em alguns pontos fundamentais que vão ajudar nesse desenvolvimento global. O processo de mentoria geralmente é quanto tempo? São 10 sessões. 10 sessões? São 10 sessões. Então, se você fizer o cálculo, dá mais ou menos uns 5 meses, a cada 15 dias, né? Tá. Então, é bastante dinâmico, assim. Mas eu vou te falar, já tiveram pessoas que chegaram muito ansiosas, gostaram da ideia da mentoria, que eu falei, espera um mês, né? Dá uma melhorada na rotina, depois você entra no programa, a gente já vai... né, mais focado no resultado, porque as pessoas às vezes estão muito ansiosas, muito estressadas, não adianta ela querer também fazer tudo. Eu falo, eu vou te dar mais uma tarefa, calma, desenrola essas tarefas aí, dá uma organizada, porque comigo você vai ter horário agendado, né, disciplina, eu sou muito disciplinado, né, no atraso, meu consultório você vai lá ser atendido no horário, vendo essa ideia, porque eu faço ela, entendeu? Show, uma curiosidade, né, o mercado, acho que saturou um pouco nessa área de mentoria e coaching, vamos dizer assim, né? Sim. Ultimamente, principalmente por esse movimento digital. Quais são os grandes diferenciais hoje que você entrega para os seus clientes como mentor, além de, igual você falou, da exclusividade, pontualidade e tudo mais? Tem alguns pontos ali que você consegue entregar mais por ser da área psiquiátrica, algo do tipo? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Não, essa pergunta é ótima. Eu acredito que, assim, primeiro que o mercado ele vai indo de acordo com a demanda. Né? Então, quando tem muita demanda, às vezes as pessoas vão fazendo, vamos falar assim, como oportunidade. Né? Não quer dizer que é oportunismo, mas assim, parece que isso aqui é bom. Então, isso aconteceu no mercado todo de desenvolvimento pessoal, que vem a história de coaching, mentoria, PNL, que eu falei que eu estudei isso aí em 2017, quando estava começando. Só que assim, o que eu vi? Que você precisa ter uma bagagem, você precisa ter uma história. Não adianta você mentorar alguém se você não teve resultado nenhum, né? Eu sempre pensei desse jeito. Às vezes, pessoas novas que não tinham resultado nenhum, falando que era coach, que era mentor, você já, mas essa pessoa... Exatamente. Então assim, qual é o resultado que você já entregou para algumas pessoas, né? Elas se beneficiaram ou não?
Então, eu vi muita gente querendo ser treinador sem ter uma... Né? Igual você chegar lá no futebol, não, agora você é o técnico. Que nem, eu fui o técnico lá atrás. Você foi o técnico. Como que eu fui como técnico? Fui ruim. Como técnico, eu era ruim. O meu amigo brincou, você era bom pra falar, mas pra comandar o futebol, não. Como eles eram muito bons pra jogar, eles meio que se comandavam sozinhos. Tinha o líder lá dentro, entendeu? Mas eu era, então, como futebol eu era ruim. Eu tava meio que treinando pra ser líder, e como líder eu já era bom, entendeu? Então, assim, são habilidades que você vai criando. Aí, o que eu vi? Nesse momento, né, que você vê como que você vai atender uma pessoa, orientar, fazer sugestões, você precisa ter uma bagagem. Então, a medicina e a psiquiatria, elas me trouxeram essa capacidade. Então, eu fiz um cálculo dos últimos 10 anos que eu estou mais na psiquiatria, eu tenho 10 mil horas de atendimentos. Então, isso me traz uma bagagem de atendimento individual gigantesca. Porque várias nuances, então qualquer frase que você trouxer, qualquer assunto ou problema que você trouxer, provavelmente eu já sei processar de alguma maneira. Porque eu já tenho experiência, porque eu já vi em outras pessoas, já vi caminhos diferentes. Porque muitas vezes o que você precisa? De caminhos. Né? Eu não sei todos os caminhos, mas eu consigo te dar clareza para onde você tem que ir. Então acho que esse é um grande diferencial. E a última ponta do treinamento, que são esses treinamentos de coaching, de PNL, de mentorias, eles te trazem algumas técnicas, na verdade. Eles não te ensinam a ser o melhor profissional. Eles te trazem técnicas. Se você não souber usar, fica meio engessado. Aí vira isso que virou. Mas você é treinador para quê? De quem? Eu aprendi aqui meia dúzia de ferramentas, vou aplicar em você, aplica as mesmas ferramentas em todo mundo. Então, assim, é essa personalização que eu estava falando. Nem todo mundo tem o mesmo problema e nem todo mundo resolve o mesmo problema do mesmo jeito. E aí você vai nesse direcionamento, nessa exclusividade, você vai conseguindo segmentar. Esse aqui é mais para cá, esse aqui é mais para lá. Então, acho que o grande diferencial da minha mentoria é essa visão ampla de você como um todo, de você como um indivíduo, não só como um empresário. Que nem eu te falei, o cara que eu fiz mentoria, o cara é muito bom, mas ele estava focado em a gente desenvolver o nosso digital. Ele não estava preocupado se o meu horário está bom, se está ruim, se eu estou sobrecarregando minha família, não. Então, eu já tenho essa preocupação. Né? Quem que é a tua família? Como é que tá? Com quem você se relaciona? Quais são as pessoas da tua casa? No final das contas, a tua empresa também tá ali. É porque reflete no dia a dia, né? Se o cara não tá bem em casa, vai levar pro problema para a empresa. Né? Então, essa visão global e essa visão de psicodinâmica, eu acho que é o fundamental que eu consigo entregar assim como diferencial, entendeu? Bacana. E uma dúvida até ia perguntar, mas acho que você já até respondeu. Se a mentoria começar a tornar numa dimensão bem grande, você abandonaria a profissão de médico. Mas como ali já está ligado uma com a outra, né? E às vezes a pessoa entra pela mentoria, mas precisa de uma ajuda psiquiatra e tudo mais, acredito que isso não tem como abandonar, né? Não, eu nem quero, sabe? Porque eu gosto muito de ser psiquiatra. Né? Eu gosto mais de ser psiquiatra do que eu gostava de ser médico. Eu já gostava, mas eu gosto muito de, assim, atender... Não que o psiquiatra não seja um médico, né? Não, exatamente. É que no final das contas existe uma brincadeira na medicina que o psiquiatra já foi médico, né? Tá. É que vocês não vão dar... É interno, essa piada interna. Quando eu fiz medicina, não cheguei nessa aula. Exatamente. Que nem o ortopedista, o psiquiatra são os caras que vão meio longe da medicina. Isso é uma brincadeira. Porque, de fato, a rotina é muito diferente. Eu não vou pro hospital, por exemplo. Eu só fico no meu consultório, entendeu? O ortopedista é mais um funileiro do que um médico, né? É o marceneiro, na verdade. É o marceneiro. E aí, quando você coloca, né, essas ideias, eu não tenho a pretensão, né? Meus pacientes sabem tudo que eu faço. Eles brincam, doutor, não vai deixar a gente aqui não fecha o consultório. Eu não, fica tranquilo. Pelo menos, é que assim, a minha ideia é me dividir. Metade do meu horário para o consultório, metade para as outras coisas. Então, eu gosto de fazer consultório, eu gosto muito de ajudar aquelas pessoas que às vezes precisam de um direcionamento mais técnico, né? Um caso um pouco mais complicado, que eu recebo, né? Flávio, se você, né, tem uma boa capacidade de resolver problemas, eu recebo várias vezes psicólogas que, Flávio, ninguém, né, não está resolvendo, me dá uma ajuda, dá uma opinião sua, eu vou lá. Então, às vezes, casos complicados, entendeu? Aí tem que vir mesmo, né, a medicina, a psiquiatria raiz, pra você resolver alguns problemas. Então, não deixa de ser um desafio. Então, eu gosto desse dia a dia do consultório também. Mas eu gosto de fazer outras coisas. Então, a mentoria veio para agregar.
Eu faço palestra também nas empresas. Tô legal. agora com o podcast também, que a gente consegue, né, trazer pessoas para falar de vários temas. Fala um pouquinho mais do podcast, hein? Onde que passa, faz o merchan do seu podcast. Então, a gente começou, né, na parceria, na verdade. Eu tinha um podcast que eu fazia sozinho, chamava No Stress Podcast. Que legal. foi no começo, naquela história da pandemia, inventando coisa. Sim. Aí eu inventei esse podcast e os caras do marketing, não, vamos falar, vamos aí, você sabe falar, vamos lá. Aí eu entrevistava, assim, uma pessoa, a gente fez 10 episódios numa temporada, mas assim, é difícil. Mais técnico daí, voltado. Não, era bater papo. Ah, é? Era bater papo, assim, de tudo. Então era um negócio bem, bem aleatório. Eu sempre gostei de conversar e sempre gostei de entrevista. Então eu falei, acho que eu vou saber fazer isso aqui. Assim... Como eu aprendi no digital, ficou completamente diferente da medicina. Porque a medicina, às vezes, você já tem que ir muito assertivo, você não pode errar tanto. Entende? Ali no digital, os caras falaram assim, aqui começa errado. Eu falei assim, peraí. Começa Alguma coisa que você pode errar e deve, Alguma né? coisa... Não, e esse cara que ele era médico, ele falou exatamente isso. Flávio, vem cá, médico é o seguinte, médico é treinado para não errar. Eu falei, isso aí, tamo junto. Não. Aqui você é treinado para errar. Eu falei, ué, mas como assim, cara? E aí eu comecei a falar, não, aqui você pode errar. Você faz um vídeo meio errado, a galera acha engraçado. Eu falei, caramba. Então, às vezes viraliza mais do que você editou. Gera conteúdo para postar de vez em quando um erro. Cara, é um mundo completamente novo. E eu falei, então vou fazer o podcast. A gente fez uns 10 episódios, dava muito trabalho, tinha que montar mesa, aí a gente deixou pra lá. Aí ficou essa ideia. Aí no começo desse ano eu dei uma entrevista na CBN, e aí o diretor lá falou, Flávio, a gente tá com a mesa aqui, fazendo um podcast, você não quer fazer, não? Eu falei, rapaz, eu tenho uma ideia aí, vamos ver. Aí eu e o Zé Silvério, que apresenta comigo, a gente tava já conversando sobre algumas coisas, até relacionadas à mentoria. E aí ele falou, Flávio, vamos lá falar com eles, vamos ver o que eles acham. Aí a gente formatou, chama CBN Vida e Equilíbrio, que na verdade o foco é a gente, né, também ir pro YouTube, vai ao vivo na rádio, mas a rádio a gente sabe que é um veículo hoje que não tem mais tanto alcance, mas tem, vamos falar assim, tem um certo nome ali, é uma credibilidade que as pessoas conhecem, né? Então tem isso. E aí a gente começou, tem agora 3 episódios, a ideia, a gente grava toda segunda-feira, 4 da tarde, sempre com um convidado, e para falar de vida e equilíbrio. Então, tudo isso que a gente está falando, então, equilíbrio, né? Que é a palavra de ordem para mim. Sim. Então, ontem na palestra, eu falava, o que é a pílula do sucesso? Eu falei, equilíbrio. Tem que equilibrar a vida em todos os aspectos. Então, lá a gente vai falar disso. Como é que... E aí vai também, fala de empreendedorismo, fala de estilo de vida, fala de experiência. Eu sempre pergunto, né? Como é que foi lá uma situação estressante da tua vida, né? A pessoa conta e fala que deu certo, se equilibrou porque fez tal coisa, buscou uma ajuda, ou buscou tratamento, terapia, enfim. Então a ideia é bater um papo também descontraído, mais ou menos ali, né, na ideia do momento, a gente tem umas perguntas e tal. Então, inclusive vocês serão convidados, né? Já vou deixar aqui um spoiler aqui para vocês. Olha só, no nosso legal. mundo dos investimentos, o equilíbrio seu, ele se equivale ao pote de ouro no final do arco-íris, que todo cliente nosso, ele quer que a gente consiga uma fórmula mágica. Eu cheguei rico amanhã cedo, mas o dia que a gente encontrar o equilíbrio e o pote de ouro no final do arco-íris, a gente... Acho que eles vão ficar milionários, né? Bom, com certeza. Isso aí. E aproveitar, é fácil conseguir o equilíbrio na vida? Cara, sabe o que eu te falo? Não é fácil e, inclusive, não tem fim. O que acontece? Todos os dias você tem que buscar um certo equilíbrio. Então, às vezes, você tá numa semana boa, o trabalho tá legal e tal, aí você chega em casa, às vezes tem um problema, cara. Aí você tem que se equilibrar com a tua esposa. Ou, às vezes, tá tudo de boa aqui, aí você vai pro trabalho, putz, o negócio deu errado. Andar de bicicleta, não dá pra ter equilíbrio parado, para ter equilíbrio você tem que estar andando, mais ou menos por aí? Cara, eu acho que essa ideia é boa. Legal. Essa ideia é boa. Obrigado. Analogia legal. Essa ideia é boa. Acertou uma, Eduardo. Valeu, obrigado. Não, e eu achei que ele ia falar alguma coisa meio nada a ver, mas deu certo. Você anda eu ando de bike. Ando menos agora que eu tenho uns bebês lá em casa, né? Mas enfim. Uns bebês, não é? Uns bebês. Tenho duas. São duas já? Pô, minhas filhas é sensacional. Chega, né? Não, mas eu chego lá e chega, tá bom. Chega, tá bom. Mas, é muito massa. Chega lá, fica brincando com elas, enfim. E aí tem o equilíbrio lá. Então tem as meninas, tem a casa, tem... E muitas vezes, assim... Cara, eu vi isso de um cara, influenciador grande. Cara, às vezes no trabalho, você é o cara. Você resolve, todo mundo gosta de você. Você chega em casa, faz o seguinte, fica quieto, você tá errado, você não fez tal coisa, vai lá. Tem uma criança chorando ali, vai, resolve isso. Tipo assim, mudou o jogo. Gera um conflito interno do cara, né? Como então, assim? O que é isso? Cara, você tem que estar inteirado com o que está acontecendo na tua casa.
né? Você tem que estar inteirado com as coisas. E assim, eu também preciso. Então eu acho que o equilíbrio, quando você perguntou, se é fácil atingir, cara, eu acho que não é fácil. Por isso, inclusive, que eu me coloco como um profissional que vai te ajudar a encontrar. Porque eu mesmo sozinho tive dificuldade. Eu tive que ter pessoas para me ajudar. Já tive psiquiatra, tenho psicólogo até hoje, já tive mentores e já estou contratando outro. Então, assim, é sempre assim, a gente está na busca de sempre estar se equilibrando. E uma hora ou outra, você desequilibra aqui, você equilibra ali. Então, só que assim, o que eu vejo? Quanto mais desigual está o seu equilíbrio dos pontos, pior isso é. Então, o equilíbrio nunca vai estar tudo numa mesma linha, mas que eles estejam ali próximos, né? Eu acho que você consegue ir aí. E aí eu digo que as energias que a gente tem, energia vital, energia de vida, energia para fazer as coisas, eu acho que a gente se alimenta dessa energia. E se você canalizar ela para esses vários pontos, né, você consegue ter um sucesso, digamos assim. Porque se você canaliza toda a sua energia para uma coisa só, né, também não adianta. Não adianta só família. Não adianta só trabalho, não adianta só você, saúde, querer ficar marombado, ir na academia todo dia e esquecer das outras coisas. Não. Você tem que fazer um pouco de cada coisa, equilibrar essas energias e assim eu acho que a vida fica com mais qualidade, né? Essa é a grande questão que eu acho. Muito legal do livro. Eu lembrei do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Ele fala sobre essa questão de energia aí. Cara, concentrar alguma coisa você consegue, né? Mas no seu caso tem que buscar o equilíbrio, né? Não, mas o Napoleão Hill, cara, ele fala do Pensa e Enriqueça, mas ali, eu li esse livro também. Eu li alguns. Quando eu comecei a estudar esse negócio de desenvolvimento pessoal, cara, Napoleão Hill, 1920, né? Você sabe. O cara era amigo do Henry Ford. Quando eu olhei aquilo, que eu li essa galera da década de 80, 90 falando de desenvolvimento pessoal, a hora que os caras perguntaram assim, numa dessas conferências, quem que você acha bacana? O cara Napoleão Hill. Isso em 2017. Eu falei, quem que é esse cara? A hora que eu fui ver, aí eu li todos, porque eu falei, tá tudo aqui. Tá tudo ali. Cara, eu li bastante livros um século atrás Hill, ainda faz sentido hoje. E parece que todo mundo meio que só remodela o que ele já falou lá atrás. Exatamente. Né? Mais esperto que o diabo, pensa em riqueza. A hora que você vê a essência do negócio, então pensa em riqueza, cara, você deposita energia para aquilo. Mas, inclusive, ele dá exemplos até, acho que do filho dele, que tinha um certo problema auditivo. Cara, ele era tão positivo na ideia de que dava certo, que ia dar certo, que dava certo. Então, assim, a ideia de você... até de buscar emprego, ele falava, lembra? Sim. Cara, se você fizer um negócio direitinho... né? Então, por exemplo, ele te incentivava a buscar um emprego, mas ali ele estava ensinando você a ser empreendedor também. A hora que você vê as entrelinhas do negócio, cara, é sensacional. Então, muito bom. E aí tem uma coisa interessante que eu tenho falado, assim, eu sou aquele cara que vai te ajudar a pegar todas essas teorias que você colocou para a cabeça, aplicadas na prática. Isso é legal, hein? Isso é muito bom, porque hoje a gente ouve bastante coisa, bastante teoria. Informação você tem em qualquer lugar, mas colocar em prática, com qualidade e disciplina, não é tão simples. Então, eu acho que faz bastante sentido. Por isso que eu não paro, eu sempre estou... No começo da conversa falou, né? O início... é difícil, mas depois fica pior, né? Porque você não pode parar de estudar, né? O médico não para de estudar. Você conquista uma coisa, então conquistei uma coisa, agora eu quero outra. Mas de uma maneira saudável, né? Não precisa querer buscar o que você não pode. Não, você vai conquistando e vai caminhando. Eu acho que essa busca, ela é constante. É igual ao equilíbrio. Não tem facilidade e não tem fim. É um processo que eu acho que a gente vai evoluindo. E eu acho que a nossa essência, né? Enquanto pessoas, seres humanos, é um pouco essa também. Legal. Doutor, para quem ficou interessado aí, ou marcar uma consulta com você, ou fazer uma mentoria contigo, como que as pessoas te acham, fazem ali um orçamento com você, o que seja, como que você passa essas informações? Então, basicamente tem tudo ali no meu Instagram, que é @Dr. Flávio Góes, então fica fácil, e também no meu site é flaviogoes.com.br. Ali também tem o link para marcar consulta, falar com a minha assistente, tem o link do curso online, tem o link do podcast, entrar em contato para as palestras nas empresas também. Então, por ali a gente consegue já ter toda essa comunicação. Até no direct hoje em dia fica fácil, as pessoas mandam, né? Então, o Instagram se tornou ali uma grande ferramenta. E hoje você não tem limitação geográfica para fazer essas consultas, mentorias? Não tem, por quê? Né? Com a história da pandemia, veio toda a regulamentação da telemedicina, de receitas online. Então, a gente tem uma plataforma hoje que é robusta, ela funciona no Brasil inteiro.
Então eu consigo ter pacientes no Brasil inteiro, consigo consultar pessoas de uma maneira, né, não é igual, né? Mas eu consigo ajudar as pessoas até que moram no exterior, que são brasileiros, ou pacientes meus que se mudaram, ou pessoas que estão precisando de uma ajuda e não conseguem uma boa comunicação com o médico local. Eu faço essa ajuda ali do ponto de vista técnico e a pessoa depois se consulta com outro médico. Então, né, as barreiras foram quebradas, até para a questão, né, de medicina e psiquiatria. Qual que é a vantagem? A gente também é muito focado na conversa. Tem alguns casos muito complicados que aí eu contraindico. A pessoa até vem para marcar, a gente entende um pouco o caso, eu falo, olha, no seu caso é melhor você ir num médico local, porque precisa, né, de mais coisas, às vezes precisa de exames, precisa avaliar, conversar com a família próxima, então tem algumas coisas. Aí na nossa ética, no nosso, né, aí você tem que ser mais calejado, né, um pouco mais velho, né, você tem ali, fala, isso aqui então vai ser melhor, porque a ideia é você ajudar o outro, se você não está ajudando, na minha visão, não vale a pena. Então a gente consegue ter, e a mentoria, como não é uma atividade médica, aí fica até mais sem barreiras, né? Então a gente faz as sessões sempre online. Aqui na cidade tem algumas pessoas que gostam ainda do presencial, o cara quer ir lá conversar. Sim. Então tem alguns clientes que vão, mas a maioria faz online. Então, outras cidades, enfim. Então a gente está aí muito difundido nessa ideia. Legal. Dr. Flávio, a gente gostaria de agradecer seu tempo, sua presença aqui no podcast. Eu acho que foi muito gratificante. Bastante conteúdo interessante, né, do pessoal vendo na internet. Bastante coisa mesmo. Top. Eduardo, fala aí suas palavras finais. Olha, o que eu tenho para dizer, assim, agradecimento a todos aí pela audiência, pelo Dr. Flávio pela presença. E não esqueça nunca, o equilíbrio, tanto na parte psicológica, né, quanto na parte de investimento, é a constância. Não pare, não pare de igual pedalar. Bicicleta, Pedale né? a sua bicicleta. Deixa a frase aí que você falou, Pedale a sua lembra? bicicleta. É constância e é pedalar sempre, certo? Não, sensacional. E exatamente isso, né? O investimento, vocês sabem melhor do que eu. Se você não tiver uma regularidade, né? Contrabalanço, como é que fala? O balanço da carteira. É o equilíbrio também. É o equilíbrio também, essa palavra. Então, só começar não muda a vida de ninguém, né? Você faz um investimento só e deixa lá, não adianta. Você vai em uma consulta ou uma mentoria... Mas o primeiro passo é importante. Procurar o médico é importante. Começar a procurar o assessor é importante. Fazer o primeiro depósito é importante. Com certeza. Mas a constância é a chave do sucesso. É isso aí. Exatamente. Obrigado. Fraguinha. Bom, queria agradecer a presença do Dr. Flávio, muito bom, papo riquíssimo aqui, acho que o pessoal que está acompanhando a gente deve ter gostado também, vai gostar, né, que vai assistir. Compartilhe, segue lá, Vale Negócio, compartilhe, mande mais para mais pessoas, que eu acho que esse conteúdo aqui é bem bacana. Show. Dr. Flávio, quer deixar mais alguma mensagem? Cara, primeiro agradecer bastante, né? Vocês que estão ouvindo aqui, vocês que me convidaram também. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que o Vale hoje, a gente sabe que é um grande potencial, né? A gente sabe da cidade inteligente, a gente sabe do potencial da cidade, eventos globais, né, que estão acontecendo aqui, vão acontecer. A gente tem, né, todo o potencial de se tornar, acho que uma das referências mundiais, enquanto cidade, enquanto região. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é empreender pela cidade, né? É trazer, né, pessoas que aconteçam, que fazem aquilo que precisa ser feito. Então, acho que essa é a grande ideia e, né, deixar uma mensagem de gratificação, de que as pessoas podem ter uma qualidade de vida melhor, pensando, né, na sua saúde mental, na sua saúde física e buscar esse famoso equilíbrio, né, com pessoas que são capacitadas, com, né, parceiros de negócios e com suas famílias, para a gente ter aí sempre uma melhoria da qualidade de vida. Valeu mesmo. Legal. Gostaria de agradecer vocês também que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. E é isso aí. Sigam @Vale Negócio Podcast. Um abraço. Até mais.